Ok, pessoal, vamos falar agora sobre as propriedades das raízes, tá? Primeiramente, vamos entender e interpretar uma raiz, ok? Então, vamos colocar aqui uma raiz enésima de A, certo? O que quer dizer? Quer dizer que, dado um número real A, tá bom? Há um número natural N, sendo que esse N, tá? Ele tem que ser maior do que 2 para poder se tornar uma raiz quadrada, tá? Tem que ser maior do que 2, não pode ser 1, não existe raiz com índice 1, sempre maior do que 2, tá? Considerando o seguinte, que essa raiz enésima de A partir dela a gente pode colocar várias propriedades. A primeira propriedade é a seguinte, onde nós temos aqui, ó, raiz de N na base A elevado a N, certo? Então, eu tenho aqui fora, ó, certo? Um expoente N e aqui dentro um índice N, tá bom? Um índice N. Só, mas como é que eu sei o expoente, o índice? Olha só, presta atenção. Aqui, ó, eu vou ter, nesse caso aqui, ó, o A, ele vai ser o meu radicando. Essa vai ser a minha raiz, tá? E aqui vai ser o meu índice, certo? Então aqui, ó, eu tenho o meu radicando, aqui eu vou ter minha raiz e aqui eu vou ter o meu índice, certo? Dando continuidade à propriedade, pessoal, aqui é o seguinte, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder fazer a multiplicação, tá, desse expoente que está fora pelo expoente que está dentro aqui, ó, tá bom? Dentro aqui do meu radicando, tá? Poderia fazer a eliminação direta? Poderia, mas vai ficar dessa forma aqui, ó. Nós teremos que raiz de N no radicando A elevado a N, que eu multipliquei, ó, N vezes 1, N. Então, como eu tenho o expoente do meu radicando igual ao meu índice, o que acontece? Eu posso simplificar, eliminar os dois e somente retirar aqui, nesse caso, o meu radicando A, tá bom? Pondo um exemplo simples, né? Se eu tiver aqui, ó, raiz sétima ao quadrado, certo? Quando não aparece número aqui na minha raiz, é porque é um 2, tá? Eu tenho uma raiz quadrada, ok? Eu tenho um 2 aqui, mas não aparece. Então, eu posso eliminar o meu índice com a potência, ou seja, vai sair somente o radicando, certo? Exemplo 2. No nosso exemplo 2 aqui, nós teremos que nossa raiz enésima de A vezes B, isso vai ser igual a quanto? Pessoal, isso segue a mesma lógica das potências, tá? Eu vou ter que desmembrar essa raiz, então vai ficar raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, tá bom? Eu só fiz desmembrar, ó. Eu joguei essa minha raiz enésima para o radicando A e também para o radicando B, tá? Posso ter também, pessoal, minha terceira propriedade aqui, ó, uma raiz de raiz. Então, eu posso ter aqui, ó, raiz de A, raiz de B, numa base C. Ok? Então, nessa situação, como que eu resolvo? Faço assim, ó, eu multiplico, tá, os dois radicandos, tá? Eu apenas multiplico, ó. Quanto é A vezes B? AB, tá bom? O meu radicando ele não muda, ele continua lá dentro, certo? Então, a multiplicação, o resultado dessas duas raízes aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui AB, a raiz de AB em C, ok? Raiz de AB em C. Da mesma forma, né, eu posso fazer o desmembramento na multiplicação, tá? Também na divisão. Então, eu vou ter aqui, ó,
quarto exemplo, eu vou ter aqui raiz de m, onde nós temos a dividido por b, certo? A minha raiz de m na minha base a sobre b, assim como eu desmembrei aqui na multiplicação, eu também vou desmembrar na divisão. Então eu vou ter aqui, ó, raiz de m na base a e raiz de m na base b. Certo? Eu desmembrei aqui, ó, tanto a raiz de m em a como a raiz de m em b também, tá? Aqui nós usamos as bases, tá? Essas 4 propriedades são as propriedades bases para a gente poder dar uma continuidade nas raízes, tá bom? Vamos agora fazer alguns exemplos referenciando essas propriedades. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma questão aqui do concurso do Colégio Militar, tá bom? Colégio Militar de Manaus, envolvendo potência e radiciação, ok? Olha só, gente, aqui nós temos uma raiz quinta de 2x dividido por y ao quadrado vezes raiz cúbica de y ao quadrado dividido por x, tá? Nós temos uma raiz dentro de uma outra raiz, ok? Como é que nós iremos resolver isso aqui? Calma, olha só. Primeiramente, nós temos que transferir esse radicando para dentro dessa raiz, ok? A gente vai transferir esse radicando aqui, ó, 2x dividido por y ao quadrado para dentro dessa raiz, tá bom? Então vai ficar assim, ó. A gente vai ter aqui raiz quinta, ó, eu não vou transferir esse cara daqui para dentro, então essa raiz ela se aproxima daqui, ó, raiz cúbica, ok? Y ao quadrado dividido por x continua o mesmo valor, y ao quadrado por x, certo? Vezes, tá? Olha só, quando eu coloco, tá, esse valor aqui, eu vou colocar esse 2x y ao quadrado para dentro da outra raiz, tá bom? Então o que acontece? Eu vou colocar esse cara, ele vai entrar com o índice da raiz, tá bom? Eu estou colocando para dentro de uma nova raiz, então ele vai entrar elevado ao cubo. Então vai ficar 2x dividido por y ao quadrado elevado ao cubo. Ok, pessoal? Recapitulando, ó, eu transformei isso aqui numa raiz de raiz, tá? Eu tenho aqui, ó, 2x dividido por y ao quadrado. Como eu estou transferindo esse radicando para dentro de uma outra raiz, ele entra com o índice. Esse índice, ele vai como potência. Ok? Então, vamos dar prosseguimento. Aqui eu tenho uma potência, né? Usando aqui a mesma propriedade das potências, se eu tenho uma potência de potência, aqui eu tenho uma raiz de raiz. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz, multiplico 5 vezes 3, 15. Ok? Aqui eu vou repetir os valores que estão aí dentro, tá? Eu vou ter aqui, ó, y ao quadrado vezes 2x ao cubo. E aqui embaixo eu vou ter x vezes y ao quadrado ao cubo. Tá bom? Eu desmembrei essa potência 3 aqui, tanto para o numerador quanto para o denominador. Tá bom? Vamos continuar. Então eu vou ter aqui, ó, raiz 15, certo? De todo esse valor. Eu vou resolver aqui essa potência. Agora, então, eu vou ter y ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo, 8, certo? X elevado ao cubo é o próprio x ao cubo, tá? O que eu fiz aqui? Eu associei, ó, 2 ao cubo, 8. Aqui tem 1, ó, certo? Então, x ao cubo, ó, 3 vezes 1, 3. Ok? Aqui eu tenho uma potência de potência, eu também vou multiplicar, tá bom? Então, eu vou repetir o valor de x vezes o y. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Ok, pessoal?
Eu vou organizar isso aqui agora. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui raiz 15, onde nós teremos 8x ao cubo, y ao quadrado, e aqui embaixo, x, y, a sexta. Só fiz organizar, ok? Somente organizei a questão. Então, para cá nós já teremos uma outra raiz 15. Vamos simplificar isso aqui, pessoal. Olha só. Vamos entrar na regra da divisão de potência, tá? Então, quando eu faço aqui, ó, a divisão de potência, né, eu estou dividindo, ó, esse x ao cubo com x elevado a 1, certo? Então, eu vou ter que divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, se eu estou dividindo dois valores de mesma base, vai ficar x ao cubo menos 1. Isso vai dar igual a x ao quadrado, certo? Ó, aqui eu tenho 1, aqui, ó, aqui eu tenho 3, aqui, ó. Então, a minha base, que é x, ela está aqui, e os meus dois expoentes eu estou subtraindo. Então, 3 menos 1, 2. Ali da mesma forma, ó. Só que presta atenção, é 2 menos 6. Então, eu vou ter aqui, ó, y, que é a minha base. Então, 2 menos 6. Vou repetir a base e subtrair os radicandos. Sempre subtraindo de cima pelo de baixo. Sempre subtraindo o expoente do numerador pelo expoente do denominador, tá? Então, a gente vai ter aqui y, 2 menos 6. Subtração, certo? De dois valores, sendo os sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu vou ter menos 4. Bom? Então, são esses valores aqui que eu vou jogar para cá. Então, nós teremos 8 vezes, ó, x ao quadrado vezes y elevado a menos 4. Tá bom? Para concluir a nossa questão agora, eu só vou tirar esse sinal negativo aqui do quadro, tá? Então, nós temos o seguinte, ó, raiz 15, ok? Onde nós vamos ter aqui, ó, 8x ao quadrado, tá? Ó, eu tenho y elevado a menos 4. Para mim tornar esse expoente positivo, eu tenho que inverter. Sim ou não? Eu tenho que inverter esse valor, tá? Quando eu inverto y a menos 4, né? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar... Vou fazer a continha aqui. Então, se eu tenho y elevado a menos 4, isso é a mesma coisa aqui. 1 dividido por y elevado a quarta potência positivo, que eu tenho o expoente 1 aqui embaixo, ó, mas ele não aparece. Então, o denominador sobe e o numerador desce. Tá bom? Bem aqui, eu tenho um expoente 1. Aqui, ó, ele subiu e o y desceu. O meu expoente negativo agora está positivo. Então, eu vou ter aqui 1 elevado à quarta potência é 1. Y elevado à quarta potência é y elevado à quarta. Então, eu vou ter aqui, ó, que 1 vezes 8x ao quadrado é o próprio 8x ao quadrado, dividido por y elevado à quarta potência. Ok, pessoal? Então, obrigado por terem assistido aí o vídeo até o final, tá? Que foi uma questão do Colégio Militar de Manaus, mais uma questão que a gente está fazendo do Colégio Militar. Questão muito boa, por sinal, tá bom? Deixe seus comentários aí no vídeo, tá? Suas dúvidas, que aí, assim que possível, eu estarei respondendo aos senhores, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. Valeu!